Fala pessoal do Triple I, tudo bem? César Augusto aqui, mais uma vez. A gente vai falar de mais um tema aí dessa nossa série de complicações mecânicas do pós-infarto. E hoje a gente vai falar de alguns temas muito relevantes: ruptura de parede livre e pseudoneurisma de ventrículo esquerdo, muitas vezes chamado também de rotura contida. Aqui a gente já pode observar, né, em algumas imagens, ventriculografias, aqui uma ruptura de parede livre e aqui um pseudoneurisma, também através de uma ventriculografia. Então, pessoal, quando a gente começa a falar de ruptura de parede livre, o que a gente sabe é que a incidência ela acaba sendo incerta, porque muitos pacientes abrem o quadro clínico dessa complicação mecânica realmente com uma parada cardíaca, muitos desses pacientes não se submetem a uma autópsia. Então, talvez a incidência esteja subestimada. Mas o que a gente sabe é que na era moderna, na era da reperfusão, atualmente a gente tem uma incidência de 0,01%. Antigamente, na era pré-reperfusão, girava em torno de 3 a 4%. O que a gente sabe é que, apesar dessa entidade ser pouco comum, ela carrega consigo uma grande mortalidade. Então, ela é a terceira causa de morte precoce em pacientes hospitalizados por infarto com supra, girando em torno de 30%. Só perde para choque cardiogênico e para insuficiência cardíaca pós-infarto. Então, apesar de ser uma entidade pouco comum, ela tem alta importância, alta mortalidade. E a trombólise, a gente nunca pode esquecer isso, desde o nosso primeiro tema, a gente frisou bastante isso, que a reperfusão, seja por trombólise, seja por angioplastia, levaram à redução da incidência das complicações mecânicas como um todo. Para o que se tem hoje em torno de 0,2, 0,3% de incidência de complicações mecânicas pós-infarto. Mas, por exemplo, a trombólise, ela pode, muitas vezes aquela trombólise tardia, ela pode abreviar a ruptura, por exemplo. Por quê? Porque leva a uma hemorragia intramiocárdica, leva a uma dissecção miocárdica e acaba levando essa área mais friável, mais instável muscular, ela acaba rompendo. Então, seria essa mais ou menos uma sequência. O paciente foi trombolizado mais tardiamente, leva essa hemorragia intramiocárdica, leva a dissecção miocárdica e leva a ruptura nesse local mais friável. Quem são os pacientes que vão evoluir mais comumente, que têm mais risco de evoluir com essa complicação mecânica? São aqueles pacientes que é o primeiro infarto, que tem o seu primeiro infarto extenso de parede anterior, pacientes idosos. Em alguns dados de registros, a gente tem uma predominância pelo sexo feminino, outros não, como no registro choque, não houve diferença entre os sexos, masculino e feminino. Mas a gente sabe que o gênero feminino ele acaba predominando em várias séries, vários registros. A reperfusão tardia também, né? Então, é aquela complicação mecânica típica de um infarto anterior, extenso, numa paciente idosa e que reperfundiu tardiamente. Tá? Quem que tende a evoluir menos com essa complicação? É aquele paciente que já teve infarto, é aquele paciente que fez angioplastia em tempo bem curto de isquemia, né? Em 1, 2 horas fez angioplastia, reperfundiu. Aquele paciente diabético também costuma evoluir menos com essa complicação. Muitas das vezes, aquele paciente diabético que teve infarto prévio, eles têm lesões difusas e acabam que já desenvolveram uma rica circulação colateral, o que acabaria protegendo aquele miocárdio contra uma isquemia muito importante. Tá bom? Então, quando a gente vai classificar o paciente, né, o tipo de ruptura de parede livre, existe uma classificação mais tradicional, mais clássica, dividida em 3 tipos.
primeiro tipo é aquele tipo clássico quando a gente imagina uma ruptura de parede livre, algo abrupto, catastrófico. Então aquele paciente que em 24 horas evolui com esse tipo de ruptura e leva muitas das vezes a abrir o quadro em parada cardiorrespiratória. Existe o tipo 2, que é um tipo um pouco mais insidioso, mais subagudo, que é aquele paciente que vai erodindo, vai evoluindo aos poucos dias a semanas. E tem o tipo 3, que é aquela perfuração muitas das vezes de uma região aneurismática, e isso pode levar algum tempo, algumas semanas, geralmente mais de 5 dias pós o infarto. Então são esses 3 principais tipos de complicações. Tipo 1, uma ruptura abrupta do músculo, muitas das vezes associado a uma reperfusão tardia, uma fibrinólise tardia, acontecendo aquilo que a gente falou agora há pouco, né, que o paciente evolui abruptamente com um choque cardiogênico, parada cardiorrespiratória. Ou até no extremo, paciente em semanas evoluindo com um derrame pericárdico, um quadro mais insidioso. Existe uma classificação mais atual, que é classificado entre tipo blowout, que é uma ruptura abrupta, então em explosão, né, que muitos descrevem assim, e levando rapidamente à instabilidade, parada cardíaca, morte súbita. O outro tipo em using seria mais uma erosão, um porejamento daquela região muscular com aquele hematoma intramuscular contido naquele local e vai exudando. De pouco em pouco vai fazendo o derrame pericárdico. Discreto, moderado, às vezes até importante. Então é um quadro clínico variável, de uma severidade variável. O local mais comum de ocorrer a ruptura de parede livre é na parede anterior ou na parede lateral. Como que esse paciente ele vai abrir o quadro de ruptura de parede livre? Muitas das vezes é aquele paciente que em menos de uma semana do infarto ele abre o quadro em parada cardiorrespiratória. Algumas vezes antes ele pode ter dor torácica, abrir o quadro em franco choque cardiogênico, e mais de 80% dos pacientes evoluem com quadro de tamponamento cardíaco. Então, quando a gente fala de ruptura de parede livre, classicamente a gente lembra sempre de tamponamento, porque é muito comum isso acontecer, a tríade clássica, né, hipotensão, turgência jugular e hipofonese de bulhas, e ainda pulso paradoxal. No eletrocardiograma, a gente sempre vai lembrar do eletrocardiograma do paciente em tamponamento, aquele paciente mais taquicárdico, aquele paciente com uma alternância elétrica. É só você lembrar que o coração fica inundado, né, envolto de líquido, e ele acaba oscilante, né, ficando oscilante, é o swimming heart, e uma parte do tempo ele está mais próximo do tórax e depois ele se afasta um pouco. E ele vai oscilando dessa maneira. Isso vai levando com que haja uma alternância elétrica, complexo QRS de maior amplitude e complexo QRS de menor amplitude. Também, como um todo, pode levar a uma baixa voltagem do eletrocardiograma, né? Em que nas derivações precordiais nós vamos observar menos de 10 milímetros, né, de amplitude desse QRS, e nas derivações dos membros, menos de 5 milímetros de amplitude desse QRS. Aqui também, né, em V2, V5, a gente consegue observar, né, uma amplitude aqui que vai variando, né, uma alternância elétrica de batimento a batimento, porque o coração ele está oscilante, né? Uma hora um pouco mais próximo do tórax, uma hora um pouco mais afastado do tórax. Na radiografia, normalmente os pacientes muito agudos, né, como o que a gente costuma pegar de uma ruptura, geralmente esse paciente ele não precisa acumular muito líquido para fazer um tamponamento cardíaco. Geralmente 300, 400 ml é mais do que suficiente para ele fazer um tamponamento, e o raio-x geralmente é normal. Aqui o que a gente observa, né, uma área cardíaca aumentada, muitas das vezes é um tamponamento cardíaco, né, um derrame pericárdico que vai se instalando de forma insidiosa e vai aumentando, vai conseguindo
né, acomodar esse excesso de líquido. Mas nos pacientes muito agudos, realmente uma pequena quantidade de líquido a mais do que 200, 250 ml já começa a ter uma alteração hemodinâmica. O que nos ajuda muito é o ecocardiograma, o POCUS, né? Então por quê? Porque muitas das vezes o paciente está instabilizando, isso em 2, 3 dias o paciente estava vindo de forma estável, depois abruptamente evolui em quadro de choque cardiogênico ou mesmo em parada cardiorrespiratória. Quando a gente faz o POCUS durante a parada ou uma vez que acabou o paciente tendo o retorno da circulação espontânea, a gente consegue observar aqui, né, derrame pericárdico, aqui derrame pericárdico, aqui num apical 4 câmaras, aqui no parasternal eixo curto, a gente consegue ver o que? Derrame pericárdico, aqui a rotura de parede livre, aqui também derrame pericárdico, rotura de parede livre, aqui o músculo papilar anterolateral. Ou seja, é um exame que nos ajuda muito e dá muitos detalhes. Dentre eles, obviamente mostrando aqui esse derrame pericárdico, é um colapso diastólico de ventrículo direito, algo que é muito específico, porque a gente imagina que o ventrículo direito na diástole é o momento em que ele vai estar expandido, né, na diástole, e não é o que ocorre no tamponamento, ele vai estar colabado. Colapso sistólico do átrio direito, em que ele vai estar, vai ser um sinal para a gente mais sensível, e a turgência da veia cava inferior, sem variação respiratória. Nesse caso, foi durante um plantão na unidade coronariana, em que a gente foi chamado de madrugada porque o paciente estava instabilizando. Era uma paciente que, nesse caso, por volta das 3, 4 da madrugada, evoluiu com instabilidade hemodinâmica e a gente fez um POCUS no paciente e a gente pode observar aqui o colapso total do ventrículo direito. Perfeito? Então, derrame pericárdico, o ventrículo aqui direito colabado. Então, são sinais para a gente que, obviamente, chamam muito a atenção. O paciente estava taquicárdico, começou a ficar hipotenso. O paciente que estava com tridil, a gente tirou o tridil e ainda a gente se depara com essa imagem no POCUS. Em relação ao pulso venoso, a PVC, o que nós observamos aqui, eu coloquei um comparativo, né, de um paciente com a PVC normal, com as curvas em valores normais, e aqui de um paciente em tamponamento. O local que nós comumente utilizamos para avaliar PVC é no fim da onda A. Então é nessa região que a gente chega aqui no valor por volta de 8, 9 milímetros de mercúrio. Aqui no paciente em tamponamento cardíaco, uma das características é o aumento da PVC, e a gente observa aqui no fim da onda A que chega por volta de uns 18 milímetros de mercúrio, sim, uma PVC aumentada. Existem outras características que eu vou falar aqui em relação às ondas do pulso venoso, e seria interessante um breve resumo, né, a respeito das ondas, né, que a gente vai falar. Então, a onda A é a onda de contração do átrio, a onda C é a onda que acontece por conta do fechamento da válvula atrioventricular, no caso aqui tricúspide. O descenso X, que ocorre por relaxamento atrial, a onda V, que é o enchimento do átrio, e o descenso Y, que acaba ocorrendo pelo esvaziamento do átrio. Ou seja, quando o átrio ele está se relaxando, né, no descenso X, chega uma hora em que ele começa a receber volume. E nesse enchimento atrial, que vai caracterizar a onda V, chega uma hora em que a diferença de pressão entre um átrio cheio de volume, cheio de sangue, com a diferença entre um ventrículo que está relaxado, essa diferença de pressão leva ao esvaziamento do átrio, levando ao descenso Y. Quando a gente observa aqui no paciente em tamponamento cardíaco, nós observamos a onda A, a onda C, um descenso X mais pronunciado e uma ausência, né, de descenso
Y. O descenso Y, essa ausência dele, se caracteriza porque, para eu ter um descenso Y, eu tenho que ter um ventrículo relaxado. Se o paciente está em tamponamento cardíaco, ele não estará relaxado, e é esse esvaziamento do átrio para o ventrículo, caracterizando o descenso Y, ele vai estar praticamente ausente, justamente porque o ventrículo não está relaxado. O descenso X mais marcado, existem algumas explicações, um pouco mais complexas, um pouco mais simples, mas algo que eu acho que fica um pouco mais fácil, mais prático, seria assim. Eu tenho um ventrículo que está sendo comprimido pelo líquido, está tamponado o paciente. Então, quando eu tenho a contração ventricular, ele acaba gerando um espaço naquela cavidade, que até então não havia, um pequeno espaço que leva a uma pressão pericárdica ligeiramente, discretamente negativa. Pressão essa que é transmitida aos átrios, o que faz com que tenha um maior relaxamento atrial, ou seja, um descenso X mais pronunciado. Então são essas as três principais características. Um aumento da PVC, como a gente observa aqui no fim da onda A. Eu tenho um descenso X mais pronunciado e uma ausência do descenso Y. Perfeito? Na ventriculografia, aqui na seta branca eu estou vendo um extravasamento aqui de contraste. Como que a gente vai tratar esse paciente? Obviamente, quando a gente se depara com um caso desse, é um caso bem catastrófico, altíssima mortalidade, uma mortalidade aí em torno de 80%, tá? Então, realmente, numa patologia, numa complicação dessa, com uma mortalidade de 80%, a gente já entra no jogo perdendo. Então, o que a gente vai fazer? Comunica o pessoal da cirurgia, começa a dar suporte, volume, noradrenalina, dobutamina, pericardiocentese, muitas vezes a gente faz punção de Marfan, ou o pessoal da cirurgia chega rápido também, auxilia, suporte mecânico com balão, ECMO e, obviamente, cirurgia o quanto antes. Perfeito? Entrando ainda no espectro das manifestações da ruptura de parede livre, a gente sabe que uma dessas situações pode ser uma ruptura em que ela seja contida. Então vamos imaginar que tem a ruptura, só que foi ao longo de semanas essa ruptura. Então foi erodindo a região muscular, erodindo até que rompeu. E no que rompe, aquele pericárdio que estava em volta aderido já, fibrose, alguns coágulos, eles ficam contendo aquela região em que deveria ser a ruptura apenas. E acaba fazendo esse pseudoneurisma. Pseudoneurisma justamente porque a parede dele não é composta por miocárdio, endocárdio, é composta por tecido fibroso, pericárdio. Então, geralmente é uma evolução mais insidiosa. Geralmente o diagnóstico é feito com mais de 2 semanas do evento, do infarto. 1/3 é diagnosticado em 2 semanas. O tempo médio para diagnóstico é 50 dias. Então é algo mais insidioso. A causa principal é pós-infarto, mas a gente sabe que pseudoneurisma pode se formar após o trauma penetrante torácico, endocardite, pós-operatório cardíaco, então não é algo específico e único do pós-infarto. Geralmente é formado na parede inferior ou lateral e a mortalidade é de menos de 10%, mas o risco de ruptura gira em torno de 40%, de 30% a 45%. E aqui a gente coloca todo o espectro de ruptura de parede livre e a gente repara que num extremo eu tenho aquela ruptura que é a ruptura mais aguda, catastrófica, em que o paciente tem sangramento importante e geralmente o quadro a gente diagnostica já com parada cardiorrespiratória, paciente. Esse é o mais clássico, é aquele tipo blowout, é o tipo 1 da classificação mais clássica. Agora, o tipo 2 aqui, usem, que seria
aquela erosão mais subaguda, é o porejamento, né? E ele vai exudando para aquele espaço pericárdico, e aí pode ter um curso clínico um pouco mais variável. E aquele paciente que tem uma ruptura bem mais insidiosa e ainda contida seria o pseudoaneurisma, ou ruptura contida. Esse caso, muitas das vezes, não dá nem sintoma, ou é um achado de ecocardiograma. E o que tem nele? É uma ruptura que é contida por tecido fibroso, pericárdio e coágulos. Como que ele se apresenta, o pseudoaneurisma? Muitas das vezes assintomático, mas ele pode carregar consigo alguns sintomas, como insuficiência cardíaca, dor torácica, arritmias, fenômenos embólicos, porque tem sempre uma estase maior naquele espaço. Em relação ao raio-x, a gente, vez ou outra, pode identificar, ainda mais quando tem presença de cálcio aqui no pseudoaneurisma, vai calcificando com o tempo. E o ecocardiograma também pode auxiliar, como a gente consegue ver aqui nesse asterisco aqui azul. A ventriculografia também auxilia e, obviamente, a ressonância ajuda e ajuda muito na identificação de pseudoaneurisma e até na diferenciação de pseudoaneurisma versus aneurisma. Então, nessa batalha entre ruptura contida ou pseudoaneurisma versus aneurisma de Vé, a gente acaba vendo algumas diferenças entre eles. Então, obviamente, aqui é o pseudoaneurisma, tá? Em que eu tenho a ruptura aqui e, obviamente, só tecido fibroso, pericárdio aqui, contendo essa ruptura. E aqui não tem nada de ruptura. Aqui foi feito, né, ao longo de dias, o quê? Um aneurisma ventricular, em que eu tenho todas as paredes aqui, eu tenho o miocárdio aqui. O aneurisma ventricular, o que a gente sabe de diferenças? Ele gira em torno de 8 a 15%, né, ele complica 8 a 15% dos eventos agudos. E o pseudoaneurisma, ele é mais raro, como a gente já falou. O que eu sei do pseudoaneurisma é que ele foi uma ruptura contida. Já aqui, no aneurisma do ventrículo esquerdo, ele é uma expansão dessa região infartada. E que muitas das vezes é aquele supra no eletro que permanece por dias. A gente sabe que a parede mais comum do aneurisma é a anterior, apical, já do pseudoaneurisma é posterior e lateral. Risco de ruptura de um aneurisma, bem raro. Do pseudoaneurisma, é quase que 40% dos pacientes podem evoluir com ruptura. Tratamento do aneurisma, muitas das vezes, tratamento medicamentoso, tratar arritmias, tratar fenômeno tromboembólico, se forma um trombo, tratar insuficiência cardíaca. Já do pseudoaneurisma, tratamento principal é cirúrgico. Então, em relação ao tratamento do aneurisma, quando vai indicar aneurismectomia, são situações bem pontuais. Sempre lembrar dessa palavra, refratariedade. Arritmias refratárias a tratamento clínico, a eletrofisiologia, a ablação. Eventos tromboembólicos refratários a tratamento medicamentoso. Insuficiência cardíaca refratária a tratamento medicamentoso. Talvez seriam indicações para aneurismectomia. O eco transtorácico ele pode ajudar, principalmente para aneurisma, mas para pseudoaneurisma não ajuda tanto. E a imagem que pode ajudar bastante a gente para pseudoaneurisma, com certeza ventriculografia, ressonância magnética e tomografia. Perfeito? Em relação à morfologia, a gente sabe que o aneurisma ele tem um colo mais largo e o pseudoaneurisma é um colo mais estreito. Como a própria imagem aqui mostra, é um colo bem mais estreito do que o aneurisma, que seria um colo bem mais largo. As complicações, a gente sabe que em relação ao aneurisma pode ser ruptura, bem raramente, mas pode ser esses eventos, arritmias, fenômenos tromboembólicos e insuficiência cardíaca. Em relação às paredes, a gente sabe que o aneurisma verdadeiro, né, o aneurisma de ventrículo esquerdo, ele tem miocárdio, pericárdio, pode ter trombo. Já o pseudoaneurisma, pericárdio, trombo, tecido fibrótico. E como que é feito o tratamento desse paciente? Vejam, no espectro de ruptura,
desde a ruptura mais clássica que a gente sabe, aquela bem aguda, até a ruptura contida, o que a gente sabe é que esses pacientes que evoluem com ruptura, geralmente eles vão encontram-se instáveis, e aí eu tenho que saber basicamente, esse paciente ele tem condições de cirurgia? Se não, tratamento paliativo. Se ele tem condições de cirurgia, tentar dar uma estabilizada ao máximo até ir para a cirurgia de urgência, com suporte mecânico, com medicação e optar por cirurgia, perfeito? Agora, em relação ao pseudoaneurisma, a gente sabe que tem um grande risco de ruptura e o que a gente vai averiguar é, esse paciente pode ir para a cirurgia? Se pode, muito que bem. Se não, ele tem ainda uma perspectiva, dependendo do serviço, de fazer o tratamento percutâneo. Tá certo? Então, pessoal, essa é uma das complicações mecânicas de grande impacto, de altíssima mortalidade, principalmente a ruptura de parede livre. E situações catastróficas, lembrar sempre que a incidência provavelmente está subestimada, porque muitas das vezes não são feitas autópsias nesses pacientes. Então aquele 0,01% provavelmente é mais do que isso. E quando a gente tem ruptura, você nunca mais esquece de uma complicação mecânica dessa, porque realmente é algo catastrófico. Perfeito? Então, esse é um dos temas mais relevantes, em que a gente, muitas das vezes, o intensivista está numa situação em que muitas vezes vai ter que fazer pericardiocentese, à beira-leito, esperar a cirurgia, transfundir, fazer volume. Se confunde muito a aula de ruptura de parede livre com tamponamento, porque é a principal manifestação clínica, e ainda com pseudoaneurisma, que vez ou outra a gente vai pegar na nossa prática diária aí. Então, qualquer dúvida que tenham, podem escrever quando assistir o vídeo, pode escrever, pode mandar pelo grupo. E é isso. Então, até um próximo encontro. Tchau.